Olá, tudo bem? Como você está? Minha oração é para que você tenha passado esses últimos dias de maneira muito especial, protegido por Deus, amparado pela sua graça. E nós estamos aqui para o segundo episódio de uma série muito especial. Nós estamos desenvolvendo os Domingos de Esperança. Nosso objetivo é para que a cada domingo você receba uma porção da mensagem bíblica para você, para perfumar seu coração com esperança, com fé, com certeza, a fim de que você, a despeito das adversidades deste mundo, possa esperar dias melhores. Não aqui, mas no céu. Eu quero, antes de começar o tema desta noite, que é muito especial, eu quero perguntar se você possui algum pedido de oração. Se aí no seu coração existe alguma demanda que você não consegue resolver. E eu quero te dizer que Deus consegue. Deus pode todas as coisas. É por isso que antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de te convidar para fechar teus olhos. Talvez você queira escrever aí nos comentários do YouTube o que é que está machucando você nessa noite, neste momento, ou durante o dia. Eu não sei em que momento você vai assistir a esta mensagem, mas você gostaria que nós orássemos por você? Eu gostaria de orar agora neste momento. Eu não te conheço, mas eu tenho certeza de que Deus está aí com você, está presente na sua vida. Os anjos estão ao seu redor, não tenho dúvida alguma. Você consegue me acompanhar? Você consegue fechar os seus olhos? Consegue refletir um pouquinho na palavra de Deus? A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7, um texto que eu gosto bastante, diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Verso 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. É por isso que eu quero convidar você, aí onde você está, a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus, grande em poder, grande em misericórdia, doador de vida e de liberdade. Você consegue me acompanhar? Vamos juntos. Nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Grande é o nome do Senhor. Poderoso, misericordioso, Deus de graça, Deus de paz, Deus de ordem, Deus de bênçãos. Por favor, neste momento, visita teus filhos. Sonda o nosso coração, leia nossos pedidos mais sinceros, mais profundos. Neste momento eu tenho aqui várias pessoas que me acompanham nesta oração, pessoas que têm os seus dilemas, pessoas que têm as suas frustrações. Ó Senhor, tem misericórdia de nós todos, envolva-nos com o manto de Tua justiça, perdoa os nossos pecados, cura-nos com o manto de Tua graça, aproxima-nos do trono do Senhor, a fim de que nós saibamos interpretar qual é a Tua vontade para a nossa vida. Nós pedimos isso não é porque a gente tenha méritos, mas é em nome de Jesus Cristo que pedimos. Pedimos também para que o Senhor nos visite agora ao abrirmos a Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça você. E eu quero te dizer que nós temos um encontro marcado, ok? Todos os domingos, à noite. Você é nosso convidado para estar conosco em alguma de nossas igrejas aqui do nosso distrito, ou se você não tem condições de estar fisicamente, presencialmente, você de alguma forma vai receber o link de uma mensagem, de uma pregação, de uma reflexão bíblica todos os domingos, a fim de que você comece a refletir um pouco mais na palavra de Deus, a fim de que você reflita de maneira séria e quem sabe aí mais na frente você não tome uma decisão diante do Senhor. A Bíblia é preciosa demais para ficar relegada a tomar poeira na nossa casa. Por isso que nesse momento eu te convido para uma viagem
eu te convido para descobertas da palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí perto de você, eu gostaria que neste momento você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32. Se você se sentir à vontade, pode pausar o vídeo para procurar, tá bom? Fique à vontade. O interessante é você acompanhar a leitura da palavra de Deus. João 8,32, João é o quarto evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento. João 8,32 traz algumas mensagens aqui pra gente, alguns recados. E na minha Bíblia, de acordo com a versão Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição, eu leio assim, ó, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se eu tenho um contexto de libertação, é porque anteriormente eu tenho um contexto de prisão, correto? Se eu tenho uma ideia apontando para a liberdade, é porque antes eu tenho um sentimento de opressão, um sentimento de problema. E qual é o problema? A gente vai entender um pouquinho hoje, um pouquinho mais, né? Eu acredito que você em algum momento da sua vida já deve ter se perguntado se Deus é tão bom, se Deus é tão misericordioso, por que é que existe o mal? Se Deus é amor, por que tantas pessoas sofrem? Isso parte da ideia de algumas pessoas que não conseguem admitir a existência de Deus e a existência do mal ao mesmo tempo. Nos tempos da Bíblia, nos tempos romanos, Patmos era uma colônia penal, ou seja, eram mandadas para lá pessoas criminosas, pessoas que tinham sido condenadas por algum crime, e lá estava um apóstolo do Senhor Jesus, João. Você sabe que ele estava em Patmos por ordem do imperador Domiciano, e ali ele ficou entre os anos de 96 a 97 depois de Cristo. Né? Ele tinha 90 anos, já no fim da sua idade, quando ali esteve em Patmos. A fraqueza e as enfermidades próprias da idade avançada devem ter prejudicado o apóstolo. Você imagina uma pessoa idosa, já na idade avançada, estar numa ilha dessa de maneira solitária. Agora, a mensagem central de hoje é descobrirmos por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, como é o exemplo do apóstolo João. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus. O discípulo amado, ele não foi esquecido pelo Salvador em nenhum momento. Em algumas porções da Bíblia, nós encontramos referências ao discípulo que Jesus amou, ao discípulo que Jesus amava, e esse era João, né? O Salvador, o amigo que ele conhecia desde a sua juventude, aquele a quem ele tinha amado e servido por toda a sua vida, e se colocou diante dele para servir, para estar ali pertinho, né? Ele veio trazer, Jesus traz uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo, e agora João recebe visões da parte do Senhor Deus para enviar para igrejas. E agora vejam, essas igrejas representam tempos históricos, e isso está registrado no Apocalipse. João registrou suas visões em um rolo, depois passou a ser considerado um livro, e este é o livro do Apocalipse. O estudo dessa mensagem nos dá ânimo com relação ao controle de Jesus da história. Muito embora a gente ache que Deus perdeu o controle, que Deus não está mais no leme desse barco, sim, quando a gente lê a palavra de Deus, nós percebemos que Deus permanece no controle da situação e Ele já providenciou maneiras de finalizar com o sofrimento humano. Se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse de João, capítulo 12, verso 7. Você consegue me acompanhar, por favor? Apocalipse 12, 7. Vamos lá? Esse aqui é um texto muito importante, é uma chave de interpretação do texto de hoje. Apocalipse 12, verso 7. Na minha Bíblia, eu leio assim, ó: houve peleja no céu. Peleja é guerra, né? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então eu consigo ver aqui duas partes, eu consigo ver aqui dois lados de uma guerra. De um eu tenho Miguel e os anjos bons, e de outro eu tenho o dragão e os anjos dele, né? E lugar estranho, né, para vir uma guerra, o céu, lugar de harmonia, lugar de paz. Agora a gente sabe um pouquinho pela história bíblica que sim, de fato houve uma guerra no céu. Houve um momento de conflito, de embate, né? Esta é a maior guerra de todas as guerras. Esse é o conflito
por trás de todos os conflitos. E nessa guerra, cada lado tem seu líder. Cada lado tem seu líder. O lado do bem é liderado por Jesus. Miguel, no texto que nós acabamos de ler, é o nome de guerra de Jesus. É o nome de batalha, é o nome ali em que nós temos esse combate contra o mal. Do lado oponente, o lado do mal, eu também tenho um líder, que é Satanás. Ele é o líder das forças do mal, certo? E a gente agora, a gente precisa então perceber. Isso nos leva a uma pergunta muito séria. Ok, Deus é inexplicável, Deus é eterno, Deus não consegue, a gente não consegue explicar a origem de Deus. Agora, e o mal? De onde veio? De onde surge Satanás? Será que Deus criou Satanás? Será que Deus criou o mal? Se ele criou, será que ele não é o responsável pelo próprio mal? Seria possível que o autor da vida também seja o autor da morte? A Bíblia nos aponta uma direção contrária, não é bem por aí. Em Ezequiel capítulo 28, verso 12, você consegue abrir para mim? Comigo, perdão? Consegue abrir com a gente? Ezequiel capítulo 28, verso 12. Por isso que é importante você ter a sua Bíblia aí pertinho, para que você entenda que eu não estou aqui conduzindo você a textos que não existem, porque enquanto eu falo, você confere na sua própria Bíblia. Aqui na minha Bíblia, tá bom? Eu leio assim, ó, Ezequiel 28, verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Verso 14, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ou seja, olha a posição. Verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui, o referente, o destinatário dessas palavras é o rei de Tiro, mas ela é, na verdade, uma forma de nós entendermos que existe alguém por trás. Alguém aqui de quem o texto fala nas entrelinhas. E agora imagina comigo, então, eu tenho aqui uma pessoa que era perfeita e nela foi achada iniquidade. O que é um querubim? É um anjo. Está aqui, ó. Tu és querubim da guarda ungido, verso 14. Quem era querubim da guarda ungido? Lúcifer. Lúcifer era um querubim. Ele só era menor do que Deus, mas ele era maior do que todos os anjos. Ele vivia no centro da glória de Deus, no esplendor da sua presença. E aqui está a chave para o mistério da iniquidade. Verso 15, perfeito eras. Não se achava problema em Lúcifer. Ele brilhava, ele era coberto de pedras preciosas, ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, ou seja, ele não é eterno, ele era criatura, ok? Isso precisa ficar muito claro, porque o problema que vem na sequência é justamente em relação a isso. A criatura queria ser mais do que o Criador, né? Essa foi a iniquidade que o verso 15 nos aponta, ou seja, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, como é que o mal surge de repente? Ezequiel 28, verso 17, diz o seguinte, ó, elevou-se o teu coração, elevou-se de forma arrogante, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ou seja, formoso demais, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Amigos, essa é a derrota de Lúcifer. Deus poderia ter criado Lúcifer sem a capacidade de fazer escolhas erradas? Obviamente, ele pode todas as coisas. Agora tem um detalhe. Sem liberdade não existe amor. Gravou? Sem liberdade não existe amor. Ou você oferece liberdade para existir amor, ou então em algum outro tipo de relacionamento. Paixão, egoísmo, obsessão. Amor não. E Deus é amor. Amor pleno, amor puro, amor genuíno. Ou seja, a outra face do amor é liberdade. Ele respeita a nossa capacidade de fazer escolhas. Por sua natureza, o amor é espontâneo. Não pode ser programado, não pode ser esforçado, não pode ser um teatro, correto? Ele é verdadeiro. Então Deus
respeita a liberdade dos seres criados para suas escolhas. Deus amava Lúcifer, Deus amava os anjos que se aliaram com Lúcifer, mas ele concede a Lúcifer, aos demais anjos, a todos os seres criados, a liberdade de escolha, sabendo muito bem que eles podem escolher errado. Então, se as criaturas escolhem errado, é culpa de Deus a escolher errado? Não, não é. E se você pensa nisso, por favor, saia desse pensamento nesse momento. Deus fala, mas Deus poderia não ter permitido que conhecêssemos o mal. Deus seria tirano, Deus seria mentiroso, né? É igual, ou melhor, não seríamos seres humanos, seríamos marionetes, seríamos robôs projetados apenas para um fim. Não, Deus nos dá a oportunidade, só assim nós somos seres autônomos. Ele não quer que nós o escolhamos por ser a única opção de escolha, não. Ele quer que nós analisemos a vida e a morte. Uma vez que a morte entrou no mundo, então ele deseja que observemos a vida e analisemos a morte. E por deliberada escolha, ele deseja que nós escolhamos a vida para que não morramos. Mas o mal existe. Então existe uma rebelião no paraíso. Essa guerra existe, Apocalipse 12:7 agora se aplica. Questionavam-se os anjos, será que Deus é realmente justiça? Será que ele é íntegro? Será que ele é amor? Por que nós temos de lhe obedecer? Então Lúcifer, usando do livre-arbítrio, o que ele faz? Ele convence um terço dos anjos. Esse grupo se levanta contra o governo de Deus, liderados por Lúcifer, mas eles foram expulsos do céu. Deus, como comandante-chefe do universo, poderia ter acabado com Satanás naquele momento, poderia ter acabado com os anjos maus, claro que poderia, ele tinha esse poder, mas Deus tinha nas mãos uma arma mais poderosa de todas, o amor. Se ele acabasse com Satanás e com os anjos maus, o que pensariam os outros anjos? O que pensariam? Serviriam a Deus por temor, por medo, e Deus não está desejoso disso. Portanto, ele permitiu que Satanás fosse até os limites para que o universo entendesse os efeitos terríveis e trágicos de abrigar o pecado no coração. Suponhamos que um jovem parlamentar muito popular desafiasse o presidente do seu país, alegando que ele deveria deixar o cargo da nação. Suponhamos que ele tenha convencido um terço dos deputados e um terço do Senado para apoiá-lo. Suponhamos que o objetivo deles fosse conseguir o impeachment do presidente e que o movimento estivesse crescendo. Agora suponhamos que o presidente, como comandante geral das Forças Armadas, convocasse os soldados e ordenasse que eles atirassem em qualquer um que criticasse o presidente. Isso provaria que ele estaria certo? Não. Na verdade, provaria o oposto, evidenciando que o jovem parlamentar estava certo. Seria isso que aconteceria com Deus, e Deus não estava interessado nisso. Ele está interessado no amor, na bondade. Por isso ele permitiu que o mal continuasse e ele permite que o mal continue. Ele sabia que deixando o mal se desenvolver, as pessoas poderiam ver por si mesmas a natureza do mal, e vendo a natureza do mal, elas escolhessem não se aliarem ao mal. E a Bíblia nesse momento está construída nesse ponto. A Bíblia existe para localizar você, para te ajudar a interpretar que o mal impera no mundo, mas existe uma força maior e mais forte do que o mal, o bem e o seu líder. Mais ou menos nesse tempo em que o pecado estava entrando no universo, Deus cria a terra. Lemos em Apocalipse 12, verso 9, também, que no texto que nós acabamos de ler agora há pouco, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor do mundo inteiro. Ok, foi expulso do céu. Para onde que ele vai? Para a terra. Quando Deus cria o mundo, ele o faz perfeito. A Bíblia diz incontáveis vezes em Gênesis capítulo 1, por várias vezes, Deus olhou para a sua criação e disse, e viu Deus que tudo era bom, não havia mancha, não havia pecado, não havia problema.
Na verdade, ele fez o possível para deixar clara essa liberdade. No jardim, ele planta uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era preciso tocar naquela árvore, não precisavam conhecer, mas o casal foi convencido por Satanás. Eva foi enganada por Satanás. E ela passa um dia e começa a flertar. Eu já expliquei para vocês no episódio passado o que é flertar. É conversar com o mal, é namorar o mal, é abrigar o mal no seu coração, na sua mente. E o texto de Gênesis capítulo 3 diz que ela começou a observar o fruto e começou a perceber, mas ele é tão bonito, é agradável aos olhos, é agradável ao paladar e parece que é agradável para dar entendimento. Por que será que eu não posso comê-lo? Amigos, eles abriram assim uma porta que Deus não queria abrir. A porta do mal, para entrar o pecado. Então quem que é o responsável pelo atual estado das coisas? Quem? É Deus. Deus ofereceu a vida, eles escolheram a morte. Deus ofereceu liberdade, eles escolheram perder essa liberdade. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 13. Talvez nunca te falaram sobre isso. Talvez cercaram a sua vida de enganos, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você crê nisso? Amém? Pois é, então abra a sua Bíblia para você entender o que nós estamos falando. Abra a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, contacte com a pessoa que te enviou esse link, por favor, e a gente vai providenciar uma Bíblia para você, tá bom? Mateus capítulo 13, versos 24 a 27. Se você não achou, pode dar uma pausa no texto, no vídeo, tá bom? Para você achar e depois você volta. Vamos lá. Outra parábola, verso 24. Lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. O joio é diferente do trigo, tá bom? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, porém, o joio? Então, meus amigos, por que existem tantas enfermidades, como a gente costuma ver? Por que existe a pandemia? Por que existem assassinatos? Por que existe a fome, a falta de água? Por que tanto sofrimento? Por que tanta morte? Porque o inimigo que plantou a rebelião no planeta continua trabalhando por aqui. O mesmo que enganou nossos primeiros pais continua enganando e prejudicando o nosso mundo. Então, se Deus não criou o mal, por que ele não faz alguma coisa? É outra pergunta. Amigos, a verdade é que o nosso Deus fez muito mais do que você poderia imaginar. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho. Deus não nos abandonou. Não. A notícia é que Ele fez muito mais do que você pode imaginar. Em Gênesis 3, verso 15, diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela vai ferir a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. O texto diz, você conhece, talvez Gênesis 3, verso 15, fala que a mulher vai ter um descendente e vai derrotar a serpente. A serpente é Satanás, a mulher é a igreja. E o descendente da mulher sabe quem é? É Jesus. Ou seja, Satanás faria uma ferida nesse descendente. O texto diz que seria no calcanhar, ou seja, uma lesão. Mas o descendente pisaria na cabeça da serpente, o descendente da mulher. Qual que é a ferida no calcanhar do descendente da mulher? A morte de Jesus na cruz. De forma tão trágica, tão cruel, tão fria, rude, humilhante, vergonhosa. Mas não foi o ponto final. Morre é quem é pisado na cabeça e não no calcanhar. Quem é que vai receber a ferida mortal na cabeça? A serpente. A morte de Jesus é a vitória sobre o terreno do mal. Diga amém? Amém. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é o ponto final na esperança do mal. Você já se perguntou se Deus realmente ama você? Olhe para a cruz. Você quer uma definição de amor? Olhe para a cruz. Você sempre quis que alguém morresse de amor por você? Jesus morreu.
Você sabia disso? Não existe nada igual a isso no judaísmo, no hinduísmo, no islamismo, no budismo, somente no cristianismo. Cristianismo significa Cristo morreu e ressuscitou cristãos para pregarem o evangelho. Evangelho significa boas novas. Que boa nova é essa? Que boa notícia! Jesus morreu, eu posso viver. Você já aceitou isso? Aceite! Existe uma escritora que diz o seguinte: Cristo foi tratado como eu e você merecíamos, para que eu e você pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos meus pecados, nos quais ele não tinha participação, para que eu fosse justificado pela justiça dele, na qual eu não tinha parte. Pelas suas pisaduras, a Bíblia fala em Isaías 53, eu fui sarado, eu fui curado. E a pergunta é, o que eu vou fazer com esse homem chamado Cristo? O que eu vou fazer com esse Deus chamado Cristo? Deus ainda está agindo. Por que Deus não faz algo? Ele já fez na história. Outras religiões, eu não estou falando de denominações, outras religiões que não cristianismo, que falam o seguinte: daqui para frente você precisa fazer isso e fazer aquilo para você ser salvo. O cristianismo pede para que você olhe para trás e veja o que já foi feito por você. Jesus não fez algo por mim somente na cruz. Ele faz algo por mim aqui e agora. Ele faz algo por você nesse momento. Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, o nosso sumo sacerdote se compadece das minhas fraquezas. Ele sabe. Você tem um coração despedaçado? Ele sabe o que é ter um coração despedaçado. Você está chorando? Ele sabe o que é chorar. Você perdeu alguém? Perdeu alguma coisa? Ele sabe o que é perder. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. E aí vem o verso 4,16 de Hebreus: venha, se achegue perto do trono dele, se coloque diante da presença dele e peça misericórdia, peça perdão, peça graça, e ele vai te dar socorro em ocasião oportuna. Está você sofrendo? Não se afaste do consolo. Está você morto espiritualmente? Não se aparte da vida. Deixa Jesus tomar conta do seu ser. Peça para ele visitar você. Você tem alguma necessidade hoje? Por favor, não permita em nenhum momento que a quantidade de mal no mundo enfraqueça o que lhe resta de mais poderoso. 3 coisas: a fé, para ver Jesus voltar, a esperança de dias melhores e o amor. Vá com confiança, conte para Jesus. Havia um menino que queria muito ter um cachorro. Ele entregava jornais, estava economizando dinheiro para isso, para comprar os cachorrinhos que ele queria. Um dia ele estava entregando os jornais em uma das extremidades da cidade quando ouviu um anúncio: vendem-se filhotinhos de Golden Retriever, eu acho que é assim. Ele encostou sua bicicleta, correu até a casa do fazendeiro e pediu: ô moço, tem como eu ver os cachorrinhos? Está vendendo? O homem deu um assovio e de longe vieram 4 dos mais lindos cachorros que você pode ver. Vieram correndo, pequenininhos, fofos. O menino sentou no chão, os cachorrinhos pularam no seu colo, cada um deles lamberam o seu rosto. Enquanto brincava com os cachorros, ele não conseguia decidir com qual que ele ficaria. São tão bonitos. Alguns minutos depois, de trás, lá da curva da casa, outro cachorrinho dobrou a esquina. Ele era mais lento que os outros, porque tinha uma perninha torta. Ele veio mancando, arrastando a perna. O menino olhou para o 5º cachorrinho, como nunca tinha olhado para um cachorrinho antes. Com os olhos cheios de lágrimas, ele disse para o dono: eu quero esse cachorrinho, é com esse que eu vou ficar, é isso que eu quero comprar. O fazendeiro não compreendeu, pois era um animal defeituoso, mas quando o menino se colocou de pé, ele compreendeu. Nas tristezas da vida, quando a gente enfrenta fraquezas, decepções, Jesus é tudo de que a gente precisa. Talvez a dor te afastou de Jesus, porque você acha que ele tem culpa. Não. Ele providenciou todos os meios para que você tivesse consolo,
paz no meio do temporal. E eu quero nessa noite, neste momento, durante o dia que você assistir, eu gostaria de te convidar para nunca desistir da batalha. Nunca, não faça isso. Porque Jesus venceu a batalha por você, para te dar a vitória. Nas horas mais difíceis, lembre-se de passagens, de promessas preciosas da Bíblia, da palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Que bela promessa. O mal não tem a última palavra. Ele pode sepultar pessoas hoje. Ele pode levar embora a alegria. Pode levar embora os momentos felizes em família. Mas ele não tem a palavra final. A morte não vai vencer. Jesus já venceu. O Apocalipse descreve a guerra no céu, mas descreve o triunfo. Leia o livro. Leia a palavra. O destino de Satanás está traçado. E a recompensa dos justos também. Que Deus seja glorificado pela sua vida. Que Deus seja glorificado pela sua existência. Certamente, Ele sabe da sua dor. Ele sabe do seu luto. Ele sabe do seu sofrimento. Nesse momento eu sei de inúmeras famílias que estão desesperadas porque perderam entes queridos. Jesus prometeu devolver a nossa felicidade eterna. Eu gostaria de fazer um convite para você nesse momento todo especial. Domingos de esperança. Então, permita que a esperança entre no seu coração. Talvez você queira pedir: pastor, estuda a Bíblia comigo. Pastor, quero saber mais. Talvez você tenha sido enganado por tanto tempo. Talvez você chora sozinho, sozinha, de noite, ninguém vê. O teu Deus vê. Ele te acompanha em secreto. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe do seu coração ferido e despedaçado, angustiado. Se achegue, a Bíblia diz: acheguemo-nos ao trono da sua graça. Circunstâncias muito difíceis colocam à nossa prova a esperança. Amigo, Deus nunca prometeu que nós estaríamos livres de decepções e sofrimentos, mas Ele prometeu nos visitar no meio do vale da sombra e da morte. Fale comigo agora. Eu aceito. Fale comigo com a tua mão levantada em nome de Jesus. Eu aceito que o Senhor seja o meu pastor e nada vai me faltar. Quero conhecê-lo, quero aceitá-lo, quero ser liberto do poder do mal. Eu quero esperança na minha vida, em nome de Jesus. Deseja isso? A esperança não está em mim, mas na lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Leia o livro, estude o livro, peça a Deus orientações sobre o livro e a tua vida será salva em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Desde já eu quero marcar um encontro com você domingo que vem. Anote suas dúvidas, anote seus questionamentos. Semana que vem a gente vai entender um pouquinho sobre os sinais da volta de Jesus. Você crê? Amém. A volta de Jesus é o ponto final no mal, no sofrimento. Eu anseio esse dia. Eu tenho gente para encontrar naquele dia. Vozes de amigos, de pessoas, de uma tia querida. Eu quero ouvir de novo, eu quero me encontrar de novo com pessoas, mas eu quero ver Jesus Cristo face a face e agradecer a Ele pela graça e pela misericórdia. Não quer você se preparar para isso. Se você acreditar que Jesus vem, Ele virá. Se você não acreditar, Ele virá do mesmo jeito. Fecha teus olhos. Vamos orar juntos? Nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Por favor, visita agora esse meu amigo que ora comigo, essa minha amiga
que está agora no sofá, na cama, desiludido, cheio de problemas e dificuldades, lágrimas banham o rosto. Ó Senhor, tem misericórdia dessa família, dessa vida. Nós consagramos cada um deles no teu altar em nome do Senhor dos Exércitos. Que eles entendam que a batalha deles não é a batalha deles, é a batalha do Senhor. Vença o mal em nosso favor, meu Deus. Tem misericórdia da nossa vida, perdoa os nossos pecados, liberta-nos do terreno do mal, das correntes que nos aprisionam aos enganos. Hoje a gente descobriu que o Senhor não é o criador do mal, mas o Senhor é quem vai finalizar o mal. Nós cremos nisso, nós queremos o bem, nós queremos a Tua Palavra. Ilumina nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tem muito mais coisas para nós estudarmos. Que esses domingos tragam de fato esperança para você. E você seja impactado com o Evangelho em nome de Jesus. Um abraço de alguém que vai continuar intercedendo por você. Tchau, tchau. Até domingo que vem. Em nome de Jesus.